Olá para você que está na TRT-FM ou no canal do YouTube, @TRT-FM 104.3. Mais um Loud do ar e hoje Eliane Shunakalo está comigo. Eliane, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você. Me conta, para a gente começar o bate-papo, para o nosso ouvinte conhecer a Eliane. Quem é a Eliane? De onde vem a Eliane? Meu nome é Eliane Shunakalo, eu sou do povo Bacairi e o meu povo tem 2 territórios, um em Nobres, na qual eu tenho raízes, né? E outro em Paranatinga e Planalto da Serra. Tenho 39 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, sou bacharel em Direito, com especialização em Direito Administrativo e Administração Pública. E sou analista de projetos. Como é que começou ou o que te motivou a entrar na luta pelo direito dos povos originários? A gente que é povos indígenas, a gente não tem motivação, a gente já nasce lutando, né? Lutando por respeito, lutando por viver, né, em nosso território. Então, eu sempre vi as minhas lideranças lutando e quando eu tive a oportunidade, eles me concederam de ser escolhida, né, para vir estudar. Então, eu vim estudar aqui na cidade e aproveitei essa oportunidade e eles só me concederam para que eu pudesse lutar em prol do meu povo e dos povos indígenas aqui do estado. E aí, a sua luta, ela tem, eu vou dizer, 2 motivações. Os povos indígenas, né? Isso, pedindo licença a você para dizer isso. Os povos indígenas e também as mulheres indígenas, não é? Quais são as dificuldades que você enfrenta nessas 2 frentes de trabalho? Eu enfrento dificuldade por ser mulher, né? Nós só temos culturas muito patriarcais, né? Ou patrilineares, ou seja, culturas voltadas muito para a proteção do homem enquanto guerreiro. E de ser indígena, né? Por mais que eu vivo no estado com uma diversidade muito grande, mas a gente ainda tem muitos desafios a serem vencidos, né? A gente tem muitos estereótipos, né? Às vezes as pessoas nos olham como se a gente não tivesse competência, capacidade, né? E todas as coisas que nos implicam. Então, a minha luta e dos meus parentes é para isso, é para a gente dizer que a gente é cidadão, tanto quanto outra pessoa, mas que a nossa diferença está no nosso modo de ser, de viver. Eliane, eu tenho uma pergunta para te fazer que muita gente pode ter uma dúvida, né? Tem muita gente que chama os indígenas, os povos originários de índios. Para quem está nos ouvindo agora, para aprender, para saber conversar e como a nomenclatura correta desses povos, como é que a pessoa deve falar? Nós nos chamamos de povos indígenas, né? Por que indígenas? Porque índio é muita coisa, é muito pejorativo, é muito ofensivo, né? E dizem que índio vem da Índia, né? E a gente nunca veio de lugar algum. Nós sempre estivemos aqui em nossos territórios, né? Então, índio pra gente é carregado de preconceito, discriminação. Então, o certo é falar indígena, povos indígenas. E cada povo ele tem seu nome também, né? O meu, por exemplo, é Bacairi, mas tem o Bororo, tem o Chavante, né? Então, é um ato de respeito você falar indígena. É isso. Originários, está certo? Originários também. Também está certo. Sim. Estamos tendo um bate-papo hoje com a Eliane por aqui. Eliane, eu quero continuar com você falando sobre a federação que você preside. Ela representa povos originários, povos indígenas aqui de Mato Grosso. Como que se dá essa articulação com o governo, com sociedade organizada? Como é que está a federação hoje? A Federação de Povos Indígenas e Organizações, né? Porque a gente também representa associações. Hoje nós representamos 46 povos indígenas, 2 povos em estado de isolamento, 60 mil pessoas aproximadamente, e nós estamos em 3 biomas, Pantanal, Cerrado e Amazônia. E a gente tem uma
instâncias, né, de deliberação interna bem participativa. A gente tem conselho fiscal, deliberativo, tem departamento das mulheres, né, que é algo transversal em nossa gestão, juventude, e as nossas frentes são várias: saúde, educação, questões ambientais, economia, questões políticas. A nossa articulação hoje, politicamente, a nível de Estado, ela está se consolidando, né? Hoje nós temos uma credibilidade com a sociedade em referência pela responsabilidade que nós temos com os nossos, né? E com o governo a gente está sempre aberto ao diálogo, né? Nós estamos dialogando, até porque a federação acredita no diálogo. Acredita que é necessário a gente sentar e entrar em consensos ou criar consensos, né? Então, hoje a nossa relação, eu digo que é uma relação que está se consolidando. Temos algumas parcerias com o governo do estado, temos uma boa articulação com o governo federal, né, neste momento, mas isso não significa que a gente também não tenha colocado algumas críticas ou algumas sugestões em algo que nós não estamos de acordo em todas as esferas, né? Então, questão de demarcação de território é algo que a gente não tem consenso a nível de estado, e nós estamos aqui para representar e lutar com os povos indígenas. Então, vai ter temas que são polêmicos e que a nossa posição vai ser aquela posição que vem das nossas bases, né? Então, tem coisas que a gente vai estar muito bem alinhados e tem coisas que a gente vai estar divergindo, e eu acho que isso é super normal em um estado. Sim. Você disse que a federação é a Federação dos Povos Indígenas e... Organizações indígenas. O que seriam essas organizações? Essas organizações são as associações, são os coletivos, né? E as articulações. Então, desde uma associação com o CNPJ, que representa vários povos, um povo, uma aldeia, até a articulação, porque às vezes tem grupos que se reúnem em coletivo que vai chamar de articulação, para trazer ou lutar no projeto melhorias para determinados povos. Então, a gente representa essas instâncias, né, micros, e a gente também trabalha numa rede, né? A federação, ela atua enquanto estado do Mato Grosso, mas a gente faz parte da COIAB, que é uma organização, é uma coordenação das organizações da Amazônia Brasileira. O Mato Grosso é um estado, né, que faz parte da Amazônia Brasileira. Então, nós fazemos parte da COIAB, da PIB, que é uma articulação dos povos indígenas do Brasil, e a gente vai fazendo parte dessas redes até níveis internacionais, que a gente se encontra com os outros povos indígenas, compartilha lutas, vê coisas em comum e se une, porque a gente sabe que nós somos um grupo mais vulnerável da sociedade, né? E minoritário. Então, a gente precisa sempre unir forças para que as nossas bandeiras sejam ouvidas, vistas, e os nossos direitos sejam, de certa forma, cumpridos. Continuamos o nosso bate-papo aqui com a Eliane Chunacalo. Eliane, você estava me falando agorinha que alguns em off aqui, nós temos mais de 60 mil pessoas nos povos indígenas mato-grossenses, e que tem pessoas que vivem até em isolamento. E aí eu queria perguntar para você, como é que hoje vivem os povos indígenas? Alguns já têm celular, alguns já têm carro, alguns já têm... E existem também essas pessoas que estão em isolamento. Como que a federação, como que você como presidente, como que os povos indígenas se unem para auxiliar todos essas vertentes? Aqui em Mato Grosso a gente é bem diversos, né? Então, assim, enquanto indígena, a gente sabe que nós temos várias formas de contatos. Tem povos indígenas que tiveram contatos há mais de 100 anos, outros 40, outros 30, outros são de recente contato. Então, assim, a forma como nós lidamos é dialogando e entendendo a sua organização social. Como que se organiza, como que é a forma de liderança, né? Para que a gente possa atender. E assim, a grande maioria hoje tem contato com a sociedade. Então, assim, a gente tem internet nas aldeias,
tem celulares, tem carro. Hoje nós estudamos, né? Estamos nas universidades, temos indígenas com doutorado, mestrado. Inclusive, nós temos uma ministra, presidente da FUNAI. Estamos em algumas pastas, né? Então, a gente tem um nível, eu não vou dizer civilizado, que eu acho muito feio isso pra gente. Porque nós somos civilizados. Nós somos diferentes culturalmente, mas temos a nossa própria forma de nos organizar. E nós temos povos em estado de isolamento. Esses povos, né, eles não têm contato nenhum com a sociedade. Se eu encontrar um parente que está em estado de isolamento, provavelmente ele vai me matar, porque ele vai me ver como inimiga, né? Porque ele não conhece televisão, energia elétrica. Ele vive em um estado que talvez a sociedade chama de primitivo, né? E tá tudo bem, é uma escolha. E como que a gente trabalha em relação a esses povos? A gente fortalece a FUNAI, porque a FUNAI ela tem toda uma estratégia de proteção, de acompanhamento, de monitoramento, né? E a gente não acha que seja bom eles serem integrados. Todos os povos que foram integrados ou morreram ou não existem mais. Cuiabá é um grande exemplo disso, né? A gente não tem mais os paiaguás, os cochiponês. Então, é uma riqueza a gente ter esses povos, né? E o conhecimento que eles têm também. Então, quando eles se sentirem à vontade para entrar em contato, para estabelecer, a gente vai estar aqui. Então, a gente protege. Como que a gente protege? Luta pelo direito de demarcação dos territórios deles, luta pelo direito deles permanecerem da forma que eles precisam estar ou querem estar. Os outros povos, a gente conversa e dialoga, porque a gente tem muitas demandas comuns, mas nós temos demandas específicas também. E o português é a língua que nos une ainda, mas tem muitos parentes que não falam português. Então a gente precisa, eu enquanto indígena, eu também tenho a minha cultura e eu preciso respeitar a do outro. Então a gente vai se moldando, né? E a gente tenta atender as demandas que chegam, vamos pro território, vamos conhecer. A gente pisa no chão da aldeia mesmo, de outros parentes, para que a gente possa ter um trabalho eficaz. Existe, então, aí, você acabou de responder a minha próxima pergunta, que era uma diferença também, diferença num bom sentido, de cada povo ter a sua cultura ali, uma ou outra diferençazinha. Não é tudo a mesma coisa, não é? Não. Cada um com a sua individualidade, né? Os povos, eles não são iguais. Já começa pela língua. Eu não vou eu não vou comunicar na língua do Chavante, porque o tronco linguístico é diferente. A forma cultural é diferente. O meu tronco, por exemplo, é diferente do Chavante, que é G, né? Então a gente não vai falar na língua. Então o português vai ser utilizado. E ele tem a forma dele, a dança dele é diferente, a pintura dele é diferente, a forma dele ver o mundo, né, dele encarar a morte, os ritos são diferentes. Então cada povo ele tem seu modo de se organizar, de ver. E tudo isso é marcado pela cultura. Então isso é uma coisa muito comum entre nós. A gente tem ritual de nascimento, de menina moça, de rapaz, né? Alguns rituais são passageiros, outros rituais são demorados, né? Mas nós somos diferentes. Os nossos traços são diferentes, né? Eu vejo que às vezes a sociedade olha pra gente e fala, nossa, todo indígena tem o mesmo rosto. Não tem. A cor da pele, por vezes, é diferente. O cabelo é diferente. Nós temos pessoas com cabelo ondulados, né? Se você for na Bahia, que tem indígenas ainda que sofreram uma violência primeiro, porque foi por lá que chegou os portugueses. Então, os indígenas do sul sempre vão ser mais branquinhos, né? Mas são indígenas, têm sua forma. Então, a gente é muito diverso, até aqui no estado. Aqui nós vamos ter indígenas altos, indígenas baixinhos, indígenas mais fortes, né? Então, assim, as mulheres também. Então, é uma diversidade muito, muito grande aqui. Ótimo. Agora eu queria perguntar sobre o cuidado com a natureza, né? A gente está aí, você falou de grandes áreas de divergência, a gente está num estado produtor de agro, que muitas das vezes não respeita
aquilo que deveria ser respeitado, né? Mas como que está a luta pela natureza, a luta pelas terras, pelo cuidado com o meio ambiente hoje? Hoje a gente luta, a gente continua lutando, né? Eu acho que mais de 1000 anos a gente continua aqui lutando para ter o reconhecimento do Estado, da própria sociedade, pelos nossos modos de vida. E eu costumo dizer que quando a gente luta pelo meio ambiente, pelo rio, né? Pelos biomas, né? A gente está lutando pela nossa casa. Eu luto pela minha casa, para que a minha casa tenha rio, tenha peixe, tenha caça, para que eu possa chegar de noite e ver um céu extremamente lindo, estrelado. E lutar pela minha casa não significa que a gente vai manter tudo aquilo como sempre foi. Significa que a gente precisa ter um manejo sustentável para que os meus netos possam ter um rio para tomar um banho, para você ter água, para você ter alimento. E é por isso que a gente luta. Eu vejo que, às vezes, esse debate entre o agro e nós povos indígenas, eu posso ter uma percepção errada. Talvez seja falta de diálogo. Porque se eu luto pela água, para manter um rio limpo, para que eu possa tomar banho, para que eu possa pescar, para que eu também possa ter a minha espiritualidade ali, porque a gente acredita que tudo tem dono, tudo tem espírito, né? E quando ele vai embora, não fica nada, tudo seca, tudo se destrói. Eu acredito que aquela mesma água que eu utilizo, o meu vizinho fazendeiro vai utilizar para sua lavoura, para o seu gado. E se faltar água para mim, vai faltar água para ele. E quando eu brigo, eu e os meus parentes, para que aquela nascente que nasce lá na fazenda dele seja protegida, que não tenha um desvio, que não tenha represa, né, para que a gente tenha eu estou lutando também para que ele tenha prosperidade. Sim. Né? E quando digo que não é necessário a gente derrubar tudo, porque aquela floresta onde tem floresta, ter chuva. Então, eu acredito que lutar pela minha casa é também lutar por uma economia, para que haja uma economia futuramente, para que quem está aqui na cidade também tenha alimento. Então, eu vejo que a gente tem muita coisa em comum, lutamos talvez pelas mesmas coisas, mas falta uma conversa, né? O que a gente quer é ter o nosso modo de vida, viver em paz, viver nosso território, praticar nossa cultura. Eu não vejo que a gente seja um atraso. Eu vejo pelo contrário, a gente é o futuro. A nossa cultura sobreviveu tudo para estar aqui hoje. A nossa arquitetura é um exemplo de como que essa resistência chegou. Hoje as casas aqui são tudo de concretos. Todo mundo precisa de um ar-condicionado. Na aldeia, a gente tem casas fresquinhas, né? Então a gente tem muito a contribuir. Então eu vejo assim que talvez o agro precisa sentar e olhar, e não nos olhar como inimigo. Olhar que a gente está contribuindo também para o futuro. Porque se não tiver água, a gente está vendo que está secando as águas. Uhum. Como que eles vão produzir? Né? Diminuir o veneno, aquele veneno nos mata. Mas vai matar as pessoas que estão aqui. Eu costumo dizer que aquele peixe que está lá na nossa aldeia, ele chega aqui, né? Ele vem para cá e provoca câncer, provoca um monte de veneno. Então eu acredito que a gente não é um obstáculo, a gente não é um atraso, a gente tem modos de vida diferentes, precisa ser respeitado. Em nenhum momento a gente é contra o desenvolvimento ou a produção, mas precisa ter salvaguardas, precisa ter um limite, porque a gente não pode ser um parasita, né? Chegar e acabar com tudo. A gente precisa pensar no futuro, né? Precisa pensar que aquele solo e aquela água e aquele ambiente, ele precisa de um equilíbrio. É isso. Então, ótimo. Eliane, vou agradecer a sua presença, prontamente nos atendeu, né? Sei que a sua agenda é lotada, demos sorte de conversar num dia que você estava em Cuiabá e aí pôde vir aqui. Muito sucesso, né, na sua caminhada, na sua luta. E lógico que a TRT-FM, como emissora pública, está sempre de portas abertas à federação. Eu que agradeço pelo convite e dizer que a gente está sempre à disposição,
e convidar, né, o público de vocês a conhecer mais a nossa cultura, ir para uma aldeia. Aldeia sempre linda, com muitas paisagens bonitas. É isso. Tá ótimo. Mais um Lounge TRT. Na quarta-feira que vem tem mais. Até lá.